Olá, seja bem-vindo ao canal, né? O conteúdo de hoje eu vou mostrar para você, né? Vou demonstrar passo a passo como fazer o download e a instalação do VMware Workstation Player, tá? Então, essa ferramenta, ela foi descontinuada pelo VMware, né? Na hora que você clica para poder fazer o download, aparece erro, né? Aparece um erro lá de Cloudflare. E eu vou demonstrar para você como fazer o download dessa ferramenta usando um outro método, que a gente vai usar o site Web Archive, né, onde ele deixa tudo armazenado, o histórico do site antigo, né? Então, baseado nele, a gente vai conseguir fazer o download e fazer a instalação. Só que antes de começar o conteúdo, gostaria de solicitar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Você se inscrever no canal, quando você ativar o sininho, você vai receber notificação quando eu publicar o conteúdo, tá? Eu publico conteúdo que é relacionado a tecnologia, segurança ofensiva, segurança da informação, e acredito que você vai gostar do conteúdo que eu publicar, tá? Também vou deixar na descrição aí link de alguns cursos que eu tenho publicado. Tem cupom e promoção, tá? Tem cursos relacionados à segurança ofensiva, onde eu demonstro na prática como procurar uma vulnerabilidade, como explorar essa vulnerabilidade. E tem curso também de programação Python, onde eu mostro para você como desenvolver ferramentas de automação, né? Desde o básico até o avançado, tá? Então a gente vai aprender lógica de programação, vai aprender a criar ferramentas aí, e depois a gente vai criar aí um robô de automação para poder automatizar tarefas, tá? Então, eu vou acessar aqui o navegador. Se você acessar o site aqui, ó, VMware Workstation Player, esse primeiro que aparece aqui, né? Você vai ser no site oficial do VM. E aqui, ó, tem ele, né, para o Workstation 17 Play para o Windows, e tem ele para o Linux, né? Então, eu vou fazer o download para o Windows. Quando você clica no ícone de Download Now, que é Download agora, perceba-se que aparece esse erro aqui de Connection Timeout, né? E isso por quê? Porque o fabricante tirou o link do software, né? Então você não consegue fazer o download por aqui mais, tá? Então o que eu vou fazer? Vou abrir uma nova aba aqui e vou acessar o site Web Archive, tá? Esse site aqui, ó, você vai acessar, você vai ver que você vai acessar direto o site do fabricante. Você não vai acessar outro site, ele não vai estar em outro site do terceiro, né? Vai estar no próprio site do fabricante, que é o histórico que ele vai pegar de quando esse software estava disponível no site. E a partir dessa data que ele estava disponível, você consegue fazer o download, tá? E eu acho que ele foi descontinuado de fevereiro para cá, né? De fevereiro até esse exato momento. Ele não está mais disponível no site do fabricante, né? Então, para isso, eu vou abrir aqui o web.archive.org. Você abre esse site e eu vou pegar esse endereço aqui, ó, esse link aqui, ó, copiar ele e vou jogar aqui, ó, na URL. Vou dar um enter. Eu posso clicar, ele aparece esse ícone aqui, né, para mim. Mas deixa eu voltar aqui. Fiz o seguinte. Deixa eu voltar aqui no site. Eu vou vir aqui, ó, botão direito aqui, copiar endereço do link e vou jogar ele aqui, ó, web.archive.org, né? Vou jogar ele aqui. Eu vejo que tem os ícones aqui, né, deixa eu colocar aqui para abrir, clicar nesse ícone aqui. E você vai clicar aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Ele tá falando, né? Loading aqui em cima e carregando aqui embaixo. Ele tá carregando esse exe aqui, né? Deixa ele carregar. Carregou. Beleza, ele carregou, vai dar esse erro mesmo, porque é justamente o erro que tá dando no momento. E eu vou clicar aqui, ó, para fevereiro. Tá vendo aqui do ícone aqui? Então eu vou clicar nesse ícone aqui de fevereiro, que eu acho que fevereiro ele tá disponível no site ainda, né? Então vamos confirmar. Vamos ver se não vai dar aí para fevereiro. Se der para fevereiro, a gente pula para dezembro, né? De 2024, tá? Ó, ele permitiu. Então, aqui, ó, eu vou salvar na parte de download. Eu tenho ele salvo aqui, não vou salvar não, porque eu já tô com ele salvo, tá? Você faz o download dele aí, vai demorar alguns minutos, né? Quando finalizar, aí você segue o próximo passo que eu vou demonstrar aqui agora, né? Então, vou dar um cancelar, beleza? Você viu que ele fez o download do próprio site do fabricante, né? Você vê aqui que ele fez o download aqui, ó. Você vê aqui que é no próprio site, né? download3.vmware.com, né? E coloca o caminho aqui do instalador. Então, essa é uma forma para você fazer o download, tá? Inclusive tem o VM Pro, o VM Workstation Pro, que ele
foi disponibilizada a versão free dele, né? Só que para isso você vai acessar o site oficial, vai clicar nele e vai direcionar você para um outro site, e através desse outro site você tem que fazer o cadastro e fazer o download dele, tá? Então eu tô demonstrando essa forma aqui porque tem muita gente que tá pegando esse tipo de erro, inclusive eu também peguei esse erro, eu tô demonstrando como fazer esse download, tá? Então você vê que eu não tô usando o site do DC, eu tô usando o próprio site do fabricante. A única diferença é que que esse software não está disponível mais no site oficial, mas tem histórico dele, né? Então você consegue usar o Web Archive para poder fazer o download dele, né? Mas como agora não tem mais suporte para ele, isso foi informação oficial do fabricante, então é recomendar você usar para o seu dia a dia, né? Para algo pessoal, para você fazer testes, né? Mas se você quiser usar para algo mais sofisticado, para algo mais profissional, recomendo que você use um software que o fabricante dá manutenção, né? Que às vezes tem uma coisa que precisa da manutenção do software, às vezes pode conter alguma vulnerabilidade, que precisa de atualização. E a partir desse ano não tem mais atualização dele, né? Que esse ano 2024 não tem mais o update desse software, né? Inclusive foi disponibilizado o VM Workstation Pro, né? E vai estar disponível gratuito. E antes ele era pago, né? Era uma versão que você teria que pagar, né? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, né? Com a instalação. Vou dar um Windows dele. Vou instalar ele, né? Botão direito executar como administrador. Eu não tenho ele instalado na minha máquina, tá? Aqui é a versão 17, né? VMware Workstation Play 17, né? Inclusive, mais na frente eu vou publicar um conteúdo demonstrando aí como fazer o download, como usar aí o VMware Workstation Pro gratuito, tá? Então eu vou mostrar como fazer o cadastro lá no outro site e ativar, né, a chave dele gratuitamente. Aqui eu vou dar um Next, vou selecionar aqui Accept, aceitar os termos, vou dar um Next novamente, instalar esse aqui também, dar um Next automaticamente. Esse aqui requer boot, né? Esse aqui eu não vou marcar não, porque eu vou querer boot, esses dois que eu deixar marcado, e eu não vou iniciar a máquina agora. Vou deixar marcar também para aparecer o ícone na área de trabalho. Vou dar install. E aqui ele vai começar a fazer a instalação da ferramenta. Que na área de trabalho aqui já apareceu o ícone dele, né? É justamente esse daqui. E ele está finalizando, né? Beleza, finalizou, né? Aqui eu vou dar um finish, né? E agora apareceu o ícone aqui, eu vou clicar nele para poder abrir. Deus VMware Workstation Play, né? Vou usar esse aqui. Se você tiver só licença, por exemplo, você usaria uma licença, se não, use esse aqui. Vou dar um continue, finish. E aqui ele vai abrir. Aí aqui eu já estou com o meu VMware Workstation Play. Inclusive tem esse outro aqui, o Upgrade to VMware Workstation Pro. Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai jogar você lá no site, né? No site do VMware, né? Então, se eu abrir aqui o produto aqui, ó, se eu ver aqui, só mostrar para você no próximo conteúdo, eu foco nesse aqui. Eu vou criar um novo conteúdo para esse aqui. Você vê aqui, ó, Workstation Player, né? Workstation Pro, quer dizer, desculpa. Aí que tem aqui, ó, para Mac e para Windows, né? Se eu clicar aqui para o Windows, ele vai levar você lá para o site chamado Broadcom, né? Broadcom. Aqui você tem que fazer o cadastro e tal, e você vai baixar ele por aqui, que ele vai dar licença para você usar a versão VMware Workstation Pro, né? Gratuitamente, tá? Tem aqui software update e tal. Vou lembrar mais tarde. E aqui já está disponível para mim usar o virtualizador, né? Para mim usar as máquinas. Posso criar máquina virtual, tal, né? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se o conteúdo te ajudou, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, vai me ajudar bastante, tá? E me incentiva a publicar mais conteúdo aí aqui para vocês.